Boa noite, pessoal. Aqui é Israel Luz e a gente está começando mais um programa Brasil em Foco, o programa do ILAESE, de todas as segundas-feiras, às 19 horas. Esse programa está sendo gravado, mas você pode deixar sua pergunta no chat, que, na medida do possível, a gente vai respondendo para vocês ao longo da semana. Hoje, como em todas as nossas edições, nós trazemos uma pesquisadora, um pesquisador do ILAESE, para tratar de um tema importante e caro à classe trabalhadora, a partir das pesquisas que o nosso instituto tem desenvolvido junto aos sindicatos e junto aos movimentos sociais. Na edição de hoje, a gente vai falar de um tema não só importante, mas um tema urgente para os trabalhadores, que é o crescimento de acidentes laborais, refletindo a estratégia de precarização do trabalho no nosso país, no Brasil. Esse é o tema do Boletim Contra a Corrente, o boletim mensal do ILAESE, que vai sair agora, nessa semana, e que foi escrito pela nossa pesquisadora e trabalhadora da saúde, a Érica Andreassi. Inclusive, a Érica vai estar hoje aqui com a gente, é a nossa convidada para falar desse tema sobre o qual ela escreveu. Antes de passar a palavra para a Érica, peço para vocês já curtirem, compartilharem, aproveitarem esse começo da live para enviar nos grupos o nosso programa, para que mais gente possa vir aqui participar dessa conversa tão importante. Oi, Érica, tudo bem com você? Oi, Israel, tudo bem? Boa noite a quem está assistindo a gente, quem vai assistir ainda. Tudo bem, e você? Legal, tudo bem também aqui. Ansioso para ouvir o que você tem para nos trazer. Antes de a gente começar, talvez você pudesse falar um pouquinho do Contracorrente para o pessoal, né? Você já teve em outras oportunidades aqui apresentando os temas do Contracorrente no mês, então, se você puder falar rapidamente o que é o Contracorrente para quem está nos assistindo, seria bem legal. Tá, joia. Então, o Boletim Contra a Corrente é um boletim mensal que a gente edita, né, sobre assuntos da conjuntura, detalhando alguns dados. A gente faz de acordo com o que está rolando, principalmente no cenário nacional, né? Então, a gente já fez sobre privatização, o mês passado nós trouxemos sobre a questão da mulher, aproveitando o 8 de março, né? E esse mês, inclusive, por conta de que é o mês o mês de o 28 de abril, né? É o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, e aqui no Brasil é de memória das vítimas de acidentes de trabalho, 28 de abril comemorado. Então, a gente optou por esse mês trazer essa temática, né? Dos acidentes de trabalho e mortes laborais, para explicar um pouquinho o que está acontecendo no cenário nacional, internacional e nacional, né? Obviamente, porque a gente sempre também tenta colocar os dados que a gente traz aí, embora geralmente são coisas do cotidiano do país, a gente sempre tenta também localizar no marco internacional como é que está a situação. Então, a gente optou por este mês de abril trazer essa temática. Ótimo, muito interessante. Então, Érica, para a gente não se delongar mais, então eu gostaria que você mostrasse para nós aí, então, o que você tem. Eu acho que é bem importante, né, a gente falar sobre esse tema. O mês de abril, inclusive o governo lançou, né, o governo, as instituições aí da Justiça, o Ministério Público do Trabalho lançou uma campanha nesse mês de abril, que é o Abril Verde, né, que é para trazer, para ressaltar, né, a importância da segurança e saúde no trabalho, né. O 28 de abril, como eu já falei, é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, né, foi instituído pela OIT, tem mais de 20 anos, e aqui no Brasil é também celebrado o Dia de Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho, né? Só que, infelizmente, Israel, a gente vê que, assim, passado mais de 20 anos desde que a OIT ela instituiu essa data, né, a gente segue tendo um altíssimo nível de acidentalidade no trabalho, né? Acidentalidade laboral. São quase 3 milhões de pessoas que ainda morrem a cada ano no mundo, né, devido a acidentes e doenças laborais. É um número altíssimo, né? Se a gente pegar, inclusive, em relação
né, a 2015 teve um aumento de 5%. Né? Ou seja, apesar de tudo que a gente já avançou em termos, né, de tecnologia, da medicina, da medicina do trabalho, etc., né, de mecanismos de prevenção, o número de acidentes e mortes no trabalho segue sendo altíssimo, né? O Brasil, nesse cenário, infelizmente, ocupa o 4º lugar no ranking da mortalidade do trabalho, né? Fica atrás apenas da China, da Índia e da Indonésia. Obviamente que a gente tem que levar em consideração, quando a gente fala do ranking da mortalidade no trabalho, a gente leva em consideração também que não é só o número de acidentes e mortes, né, porque países maiores que detêm uma classe trabalhadora maior, né, obviamente que vão ter um número, mas de qualquer forma a gente vê que é um número substancial, né, inclusive o Brasil subiu de ranking, né, subiu no ranking em relação ao ano anterior. E somente em 2022, que é o ano em que tem os dados mais recentes, né, consolidados, foram registrados 612,9 mil acidentes no trabalho, que causaram aí 2.538 mortes, né? Então, assim, é um número muito alto, né? A maior taxa, inclusive, de mortalidade registrada em uma década, né? Ou seja, na última, desde 2012, se eu não me engano, 2013, a gente não via, 2012, a gente não via uma taxa de mortalidade tão alta, né? Isso representa 7 óbitos a cada 100 mil vínculos empregatícios. E a gente tem que lembrar, inclusive, que esses dados, eles consideram apenas, né, as comunicações de empregados com carteira assinada. Se a gente for ver a mortalidade, muito provavelmente ela vai ser maior, porque hoje, inclusive, o vínculo empregatício é cada vez menor, o vínculo CLT, né, ou seja, o emprego formal no Brasil é cada vez menor, né, então, e esses acidentes que ocorrem no âmbito da informalidade não necessariamente são relatados, né, e eles, inclusive, não entram aqui, porque aqui, de fato, esses dados, eles refletem apenas os dados, as mortes com carteira assinada, né. Essa realidade, a gente tem que entender que ela tem um impacto social profundo, né, primeiro porque para o trabalhador ou para a trabalhadora envolvida, né, as consequências elas podem incluir desde, obviamente, lesões graves, ou incapacidade temporária ou permanente, até mesmo a morte. Porque eu digo lesões graves e incapacidades, porque a gente tem que pensar também não só nos acidentes, mas nas doenças laborais, né? A gente vai ver depois, inclusive, que aumentou muito as doenças mentais relacionadas ao trabalho, os afastamentos por doenças mentais. E isso, obviamente, que tem um impacto profundo também, né? Mas obviamente que de tudo isso a morte é a consequência mais grave. Mas esses acidentes não afetam apenas a saúde física e mental do indivíduo, né? Elas também podem ter sequelas emocionais duradouras, né? Ou perder, por exemplo, um acidente em que a pessoa perde um membro, né? Do ponto de vista emocional, ou mesmo desenvolve uma doença mental, isso causa um transtorno emocional, pode levar a uma sequela emocional grave e repercute também nas famílias, né? Do trabalhador, da trabalhadora. Porque além de lidar com a situação, a dor emocional causada pelo acidente ou pela doença ali, frequentemente as famílias dependem da renda deste ou desta, né, do trabalhador ou da trabalhadora, como principal e, em alguns casos, inclusive, como única fonte de sustento, né? Então, a gente vê que o impacto social é muito forte, né? Por outro lado, a gente vê que esse aumento do número de acidentes e mortes no trabalho estão diretamente relacionados com a flexibilização das normas e com a fragmentação de responsabilidades que foram impostas, né, tanto pela reforma trabalhista e pela lei das terceirizações, né, com uma maior exposição aos riscos de acidente, né, seja pela pressão de produtividade ou
ou pelas lacunas de responsabilização, né? A gente viu, inclusive, você que também é dessa área, pode até depois comentar que houve muita flexibilização das normas regulamentares, né, no último período, durante o governo Bolsonaro. Então, isso obviamente né, ou seja, essa precarização cada vez maior das relações de trabalho, elas estão diretamente relacionadas com o crescimento dos acidentes, né? Então, a gente vê que quanto mais desregulamentação, quanto mais precarização, maior o nível, né, a taxa de acidentalidade. Então, veja, voltando um pouco aí sobre os acidentes e mortes no mundo, né? Como eu disse, são quase 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que morrem a cada ano devido a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né? A maior parte dessas mortes, por incrível que pareça, tem a ver com doenças, né? As doenças ocupacionais, elas respondem por 89% das mortes, né? É interessante porque a gente, às vezes, pensa em acidente de trabalho sempre aquela, né, o acidente mesmo, mas, na verdade, a mortalidade ela é maior pelas doenças ocupacionais, né? Então, sendo que as doenças circulatórias, as neoplasias malignas, né, o câncer e as doenças respiratórias, elas respondem por 3/4 das mortes relacionadas ao trabalho no mundo, né? Então, vê que é muito forte. A exposição ao risco da doença é muito grave e isso é o que causa, né, na maioria das vezes, a mortalidade, né? Os acidentes, mesmo os acidentes fatais, eles respondem por 11%, né? Mas os homens são as principais vítimas fatais de acidentes relacionados ao trabalho, né? Enquanto que as mulheres, elas são mais acometidas pelas doenças, né, de longa duração. Então, para cada 100 mil adultos em idade ativa, 51,4% dos homens chegam, né, a ser vítimas fatais por acidentes de trabalho. Comparado com as mulheres, das mulheres é menor. Para cada 100 mil, são 17,2 mulheres que morrem vítimas de acidentes fatais, né? Elas permanecem com sequelas mais graves por mais tempo, mas a mortalidade é menor. A região da Ásia e do Pacífico, né, apresenta a mais elevada mortalidade, né, 63% do global, como eu disse, nos principais países com taxas de mortalidade laboral, China, Indonésia, Singapura, né? E agricultura, construção, silvicultura, pesca e indústria de transformação são os setores mais perigosos, né? Responsáveis por 200 mil lesões fatais por ano. 60% das lesões ocupacionais fatais ocorrem nesses segmentos. Então, agricultura, construção, silvicultura, pesca e indústria de transformação. Sendo que, em particular, a agricultura é a maior delas, né? É a que causa mais. 1 a cada 3 acidentes de trabalho fatal no mundo ocorrem entre trabalhadores agrícolas. No Brasil, os dados sobre acidentes e mortes relacionados ao trabalho também são muito perturbadores, né? Assim, acompanha isso que a gente vê em nível mundial, né? De 2012 a 2022, ocorreram 6,7 milhões de acidentes de trabalho que foram comunicados, né? Foram comunicados. E 25 mil mortes no emprego com carteira assinada. Então, veja, é muito grande, né? 6,7 milhões de acidentes em 10 anos e 25 mil mortes no emprego com carteira assinada. É uma verdadeira epidemia. Se a gente pegar, inclusive, o comparativo com grandes epidemias que nós temos aí, a gente vai ver que estaria ali juntinho, né? No mesmo período, além dessas comunicações, né, 6,7 milhões de acidentes e 25 mil mortes, nós tivemos também 2,3 milhões de afastamentos pelo INSS em razão de doenças e acidentes do trabalho, né? Ou seja,
de doenças e acidentes do trabalho que não necessariamente foram comunicados por, né, foram comunicações de trabalho formal, né, com carteira assinada, né? Isso aqui é importante porque, veja, o gasto com os benefícios previdenciários acidentados, né, esse benefício que é pago, seja por mortalidade, ou seja, por afastamento, né, por doenças e acidentes do trabalho, eles ultrapassaram 136 bilhões de reais, né? O valor aqui, ele inclui desde auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio acidentário, etc. E veja, um dado que é muito interessante a gente observar é que em 2021, né, o INSS gastou 14,5 bilhões em benefícios de natureza acidentária, né? Só que no mesmo ano, veja, 14,5 bilhões. No mesmo ano, o orçamento do programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho foi de apenas 251 mil. Então, as chamadas pensões do trabalho, né, esses auxílios, aposentadorias, né, pensões por acidente ou morte, elas custaram aos cofres públicos 57,7 mil vezes mais que as ações para prevenção de acidentes laborais. Né? Ou seja, a gente vê que praticamente não existe no âmbito do governo federal, né, das instituições federais, né, políticas de prevenção de acidentes, são deixadas muito para as próprias empresas, que também não têm grandes interesses em prevenir o acidente, né? Então, esse dado é muito importante. Imagina, se a gente revertesse, se fosse o contrário, né, muito provavelmente, né, se a gente tivesse um gasto com programas de trabalho seguro, etc., maior, muito provavelmente o custo para o INSS seria menor, né? Além disso, é importante a gente lembrar que existe mais 2,5 milhões de registros no âmbito do sistema de informações de agravo de notificação do SUS, né, que são aquelas notificações que são feitas a partir do SUS, porque é de comunicação obrigatória, ou sejam trabalhadores que deram entrada ali, né, por morte ou por doenças ocupacionais, mas que não necessariamente tem vínculo empregatício, né, que não refletem necessariamente o emprego formal, né, porque no SINAM eles notificam tanto o emprego formal quanto o informal. Então, aqui inclui desde acidentes de trabalho grave e outras ocorrências, como exposição a material biológico, acidentes com animais peçonhentos, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, no trabalho agrícola, isso é grande, câncer relacionado ao trabalho, né? Outras dermatoses, as próprias LER-DORT, né? Que são as lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares, né? Relacionados ao trabalho, perda auditiva, então, intoxicação, tudo isso aqui, ela entra no SINAM. Então, foram 2,5 milhões de registros no âmbito do SINAM, né, de doenças ou acidentes relacionados ao trabalho. Em termos de mortalidade, né, a gente tem como eu disse, né, aumentou muito a taxa em 2022, né, é a maior taxa de mortalidade em 10 anos, sendo que em 2022, as 2.538 mortes, elas representaram um aumento de 11,6%, de 4,6% nas mortes em relação ao ano de 2021. Se a gente pegar os acidentes, sim, teve um aumento de mais de 10%, foram 11,6%. Agora, é interessante a gente mostrar que esse número de mortalidade representa
é uma morte a cada 3 horas e 47 minutos, né? E é um número altíssimo de mortes. Né, os acidentes típicos, né, os acidentes no âmbito do trabalho, eles tiveram um aumento aí de mais de 10%, 10,4%, e os de trajeto, eles subiram 20,4%, né? Então, é muito alto o número de acidentes, o aumento, né, de acidentes de trajeto de um ano para o outro, né? E as doenças do trabalho foram as que tiveram percentualmente o maior aumento, de 30,5% entre 2021 e 2022, né? É muito grande o percentual de trabalhadores que adoeceram no trabalho, né? Em relação aos estados com maior número de notificações, a maioria dos acidentes, eles ocorrem no estado de São Paulo, né? Um terço, né? 34%, um pouco mais de um terço, ocorrem no estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais, com 10,8%, e Rio Grande do Sul, 8,56%, né? Em termos de região, a região sudeste aparece com o maior número de comunicações, foram, em 2022, 336 mil comunicações na região sudeste, não por acaso o primeiro e o segundo estado com o maior número de notificações é São Paulo e Minas Gerais, que ficam no estado do sudeste, seguido pelo sul, que ficou com 149 mil ocorrências, né? Também a terceira colocação entre os estados com o maior número de notificações de acidentes do trabalho é o Rio Grande do Sul, né? Então, o Nordeste também apresentou um aumento, né, de notificações de acidentes de trabalho entre 2021 e 2022, saltou de 64,7 mil para 65,7 mil, enquanto que o Centro-Oeste teve uma leve redução, né? Caiu aí de 46.860 acidentes para 46.709. É uma pequena redução mesmo no número de acidentes, seguido pelo Norte, que também teve aí uma pequena redução em torno de 400 acidentes a menos em relação a 2021, né? Sobre o que motiva, né, os acidentes de trabalho, a grande parte dos acidentes registrados foi causado pela operação de máquinas e equipamentos, isso representa 15% do total, né, que provocou amputações, lesões e outras lesões gravíssimas, e isso com uma frequência 15 vezes maior do que as demais causas, né? E gerou, inclusive, 3 vezes mais acidentes fatais do que a média geral dos agentes causadores, né? A lesão mais frequente dentro dessas aí, né, né, das causadas aí por máquinas e equipamentos, foi a fratura, né, seguida por cortes, lacerações, feridas, né? Então, essas foram as principais tipos, né, de lesões. Agora, apesar disso, chama muito a atenção os afastamentos por transtornos mentais, né? Eu já tinha falado no início sobre essa questão, né? Mas aqui, para a gente trazer já os dados, né? É importante a gente ver que entre 2020 e 2022, né? Que é quando a gente tem os dados atuais aí consolidados, mais recentes, né? Nós tivemos dobrou os afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? Então, veja, em 2020 nós tivemos 1,1 mil notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? Aí aqui inclui depressão, ansiedade, burnout, todas essas doenças mentais relacionadas ao trabalho. E 2 anos depois nós tivemos 2,4 mil casos, né? É o recorde da série histórica,
né? Então, é muito alto. Muito provavelmente isso tem a ver com a pandemia. A gente sabe que a pandemia afetou muito né, o emocional das pessoas, né, o mental das pessoas, seja para quem conseguiu permanecer em home office, porque, né, principalmente para as mulheres, a gente sabe que teve um impacto muito grande da dupla jornada, né, o trabalho em casa, tendo que acompanhar as crianças, que também estavam fora da escola, etc., mas também para quem trabalhou, né, para quem não conseguiu fazer o home office, porque tem a ver com que o risco de exposição, né, ao vírus, né, da Covid-19 também, obviamente que isso, né, principalmente para os profissionais de saúde, né, ter que lidar com aquela situação foi muito dramático, mas não só também, se a gente pegar, né, na indústria, o próprio fato de ver outros colegas adoecendo e morrendo, isso também causou um desgaste muito forte e afastamentos relacionados ao trabalho. De todo modo, é importante a gente localizar que os transtornos mentais, eles já vinham numa crescente, né? Não é que de repente, por causa da pandemia, simplesmente aumentou os afastamentos por transtornos mentais. Isso já vinha de alguns anos, né? O crescimento acelerado dos afastamentos por transtornos mentais, mas na pandemia nós tivemos aí um salto gigantesco, não à toa dobrou, né, as notificações, né? Em relação, né, quando a gente analisa o setor econômico, né, com mais notificações, as atividades de atendimento hospitalar estão no topo da lista, né? Foram 55,7 mil acidentes relatados, né? Na sequência aparecem o comércio varejista, com 3,8%, e depois a administração pública em geral, né, com 2,84%. A gente tem que entender, né, que obviamente que isso também tem a ver com a pandemia, né? Não por acaso os trabalhadores da saúde foram, né, os mais expostos aí aos riscos durante a pandemia, né? O comércio varejista, né, também acabou, embora fechou muita coisa, mas depois também na retomada, né, acabou aumentando aí o percentual de acidentes. E a administração pública, em geral, nós temos que lembrar que na administração pública entra o setor de educação, entra o setor de limpeza, né, então também né, entra tudo aqui. Agora, por último, né, que eu queria ressaltar aqui, a gente discutir um pouco, Israel, essa correlação entre a precarização do trabalho, né? E aí, no âmbito da precarização do trabalho, o desmonte das políticas de segurança e saúde no trabalho e o aumento da acidentalidade e da mortalidade laboral, né? Porque a gente tem que entender que esse aumento ele não é um mero acaso, né? Ele é produto do desmantelamento das leis trabalhistas e das políticas sociais implementadas pelos diferentes governos ao longo das últimas décadas, né? Obviamente que nós tivemos uma aceleração importante disso no último governo, mas, lamentavelmente, né, nem o desmantelamento das leis trabalhistas e nem o desmantelamento das políticas sociais em geral, incluindo as políticas relacionadas à saúde e segurança no trabalho, elas não começaram agora, elas já vêm de um processo anterior, inclusive do governo FHC, Lula 1 e 2, governo Dilma, né? Então, todo o sucateamento do SUS, do Ministério do Trabalho, né? Do MPT, do Ministério Público do Trabalho, né? A gente foi toda uma política forte de décadas, das últimas décadas, né? Que tem a ver, inclusive, com a própria aplicação do plano neoliberal aqui no Brasil, né?
Então, incluindo todas as conquistas acumuladas nas políticas de segurança e saúde do trabalho, especialmente durante o último governo, obviamente, né? Mas, como eu disse, ao longo de décadas aí. Eu vou trazer um exemplo aqui que a gente trouxe no Contracorrente, né? Foi o desmonte do Centro Estadual de Saúde do Trabalhador do Paraná, do SEST, que é a unidade de referência em saúde do trabalhador em nível estadual e abrange todas as regionais de saúde do estado, né? Veja, apesar do SEST, né, que é o Centro Estadual de Saúde do Trabalhador do Paraná, participar do processo de planejamento e elaboração das políticas de prevenção de saúde do trabalhador, né, desenvolver projetos estratégicos, estruturantes para prevenir acidente, faz análise das situações de acidente de trabalho, presta apoio técnico e pedagógico, né, oferecendo, inclusive, treinamento, né, para as prefeituras, né, assim, o órgão, hoje, atualmente, conta com 5 profissionais, sendo um gestor e 4 técnicos para cobrir todo o estado do Paraná, né, a situação lá é tão grave que está vitimizando os próprios servidores, né, que estão adoecendo devido à sobrecarga de trabalho, né? Eu trouxe esse exemplo, mas se a gente pegar, né, no conjunto das instituições aí que lidam com essa questão, a gente vai ver que não são poucas as que estão sofrendo da mesma precarização, né? Por outro lado, a gente tem que ver que a precarização das condições de trabalho e o desmantelamento das políticas de saúde, segurança e prevenção de acidentes no trabalho tem como contrapartida o aumento vertiginoso do lucro das grandes empresas, né? Então, a gente vê que não é que por acaso também. A gente tem uma contrapartida que é um aumento. Inclusive, a gente viu que durante o governo Bolsonaro aumentou muito, né, as notificações de trabalho escravo, né? E isso, obviamente, que também tem uma repercussão, porque isso é parte de toda essa precarização do trabalho, né? E veja, a Audi, né, o ano passado, acho que foi o ano passado, a Audi, né, a empresa Audi, a Uber, a Nike, a iFood, a Giorgio Armani e outras 15 empresas, né, foram flagradas usando créditos de carbono no valor de 6 milhões, né, ou seja, isso significa que elas, obviamente, ao usar esses créditos de carbono, em termos de reais, significa 30 milhões de reais, então, né, e aparecem como empresas sustentáveis, etc., e obviamente que isso acaba tendo uma série de incentivos fiscais, e isso gera lucratividade para essas empresas, né, e esses créditos de carbonos, eles foram gerados por meio de trabalho escravo no Brasil. Então, veja que a gente tem uma situação aqui que é isso, a contrapartida da precarização das condições de trabalho, do desmantelamento das políticas de saúde e segurança, né, da prevenção de acidente, né, o enriquecimento dessas empresas aí que utilizam de várias formas, né, seja a partir, né, do aumento da produtividade, né, que expõe o trabalhador ao risco e, obviamente, que isso aumenta o lucro das empresas, mas aqui nós estamos falando diretamente de trabalho escravo, né, e que elas utilizaram como crédito de carbono aí, e depois, obviamente, como eu disse, né, isso depois impacta nas finanças, que elas aparecem como empresas sustentáveis, captam mais recursos, né, tem incentivos fiscais, etc. E apesar do governo Lula, né, ter anunciado em setembro do ano passado o lançamento de um pacto pelo trabalho decente, né, até o momento que a gente vê é que nada de concreto foi realizado, né? Inclusive, a decisão de realizar concurso para reposição dos cargos vagos para a carreira de auditor fiscal do trabalho, né, que teve agora, que é muito positivo, ela é totalmente insuficiente, uma vez que sequer atende o preenchimento do efetivo total de auditores fiscais do trabalho previstos em lei, e que já
está muito aquém das necessidades da classe trabalhadora brasileira, né? Então, o que vai ser o que vai ser reposto, né? O concurso aí que foi anunciado, ele prevê a reposição de somente metade das vagas, né, que estão vagas atualmente, né? Então, veja, é importante, né, ter o concurso, repor as vagas, mas vai repor só metade das vagas, só que essas vagas, esse total aí, que está previsto em lei, já é aquém, porque obviamente que a legislação é mais antiga, né, o que está previsto em lei em relação ao negócio, ao número de auditores fiscais é mais antigas, e esses auditores já não estavam dando conta, né? Ao você repor só metade do que está vago, obviamente que você deixa aí ainda por cima uma brecha importante, né? Por outro lado, né, quanto ao complemento do sucateamento das estruturas do Ministério do Trabalho, né, especialmente as demandas dos servidores administrativos, né, do órgão, né, a gente, né, as carreiras elas se encontram aí bastante precarizadas, né, a gente sabe aí, nenhuma medida até agora para reverter essa situação foi adotada ou sequer mesmo anunciada, né? E o que dizer, né, obviamente, dos maiores ataques sofridos pelos trabalhadores e trabalhadoras nas últimas décadas, né, que foram as contra-reformas aí sociais, né, a reforma trabalhista, né, e previdenciária e a lei das terceirizações, né, que, embora, né, durante a campanha, o governo havia, né, o Lula, né, então candidato Lula, né, havia anunciado que reverteria essas até agora, né, quem acreditou, né, que os direitos retirados por essas reformas aí, eles seriam devolvidos, né, tá, agora, né, caiu do cavalo, né? A gente já nem não acreditava mesmo e, de fato, isso se concretizou, né? Nem a reforma trabalhista, nem a reforma previdenciária já estão falando, inclusive, né? Já estão aventando aí a possibilidade de uma nova reforma previdenciária, etc. Já estão falando aí que já começa a dar, né, o déficit, etc. Isso vai ser, inclusive, alvo de contracorrente no futuro. Mas sequer, né, a imposição de algum limite para a lei das terceirizações, também que segue a todo vigor e a todo vapor, né? Então, se depender deste governo, né, o que a gente vê é que não apenas a precarização do trabalho vai seguir, né, mas, inclusive, nós seguiremos contabilizando as vítimas das doenças e mortes relacionadas ao trabalho, salvo se, obviamente, né, os sindicatos, as organizações da classe trabalhadora, né, tomarem isso com centralidade. Né? Então, isso foi o que a gente buscou trazer nesse contracorrente deste mês. Né? A gente, obviamente, sempre tenta trazer um tema que contribua com o debate, né, municie, né, os sindicatos, os movimentos sociais para o debate, né, e a gente acha que esse é um tema relevante, e foi isso que a gente trouxe aqui nesse especial. Bom, Érica, excelente exposição mesmo. Esse é um tema eu acho que muito relevante, porque como você falou, na realidade das relações de trabalho do país, muita coisa passa batida, na verdade, né? Muitas vezes pelos trabalhadores não conhecerem os direitos que têm, muitas vezes do jeito que as relações de trabalho têm se transformado, os trabalhadores se encontram isolados, na verdade, também para cobrar, né? E a gente que já deu curso de CIPA, conversou com algum trabalhador sobre isso, sabe que a garantia desses direitos, das normas regulamentadoras, ou dos direitos em geral sobre saúde, dependem muito da organização no local de trabalho, né? Para nada a letra da lei garante que o empregador cumpra aquilo que diz, né? E isso se diz muito na área de saúde e segurança. Fala-se assim, tem muitas leis muito positivas até, né? E, de fato, se você for olhar o texto legal, há muitas coisas que, de fato, são relevantes, interessantes, são importantes. A garantia, no entanto, dessas coisas depende
atenção permanente do trabalhador e da organização no local de trabalho. Com essa realidade que você trouxe para nós aí dos trabalhadores, e principalmente pós-reforma trabalhista, cada vez mais precarizados, você tem um entregador de aplicativo que sofre um acidente e fica por isso mesmo, né? Fica por isso mesmo. Eu costumo trazer num curso de CIPA, tem um exemplo que é muito forte, é muito triste também, de um entregador aqui em São Paulo que teve um mal súbito enquanto entregava, e quem o socorreu foi a pessoa que estava esperando lá a entrega da comida, né? E que quando tentava pedir ajuda para a plataforma, não conseguia nenhum retorno. O que a plataforma perguntava se a entrega tinha sido ok, se tinha chegado no tempo, etc., né? Aquela coisa padrão. Mas a possibilidade da pessoa pedir ajuda não tinha, né? Então, eu acho bem sintomático. Inclusive, por isso que você falou agora no final, talvez uma das principais coisas que se pudesse fazer de imediato pela saúde dos trabalhadores era revogar a reforma trabalhista, né? Embora ela não seja sobre isso, a verdade é que essa situação lamentável que você trouxe tem, na verdade, a ver com relações de trabalho, no final das contas, né? Eu acho que é isso, precarizou demais, né, as relações de trabalho, né, e obviamente que a gente sabe, tem estudos já que demonstram que quanto mais, né, que a terceirização, ela aumenta os acidentes de trabalho. Você estava falando aí dos aplicativos, inclusive a gente traz um dado interessante, eu até nem mencionei aqui, mas a gente traz um dado interessante aí no Contracorrente também, que anualmente, aproximadamente 12 mil mortes relacionadas a acidentes de motocicleta ocorrem no país, né? E sendo que uma boa parte, se não a maioria dessas mortes aí, né? A maioria não diria, mas uma boa parte dessas mortes são trabalhadores de aplicativos, ou se a gente considerar, né, trabalhadores em geral, porque também que utilizam a motocicleta como meio de transporte aí, também, né? Então, são trabalhadores, são 12 mil mortes de trabalhadores aí, e a maioria dessas mortes, essas mortes acabam não sendo contabilizadas, né? E porque uma parte importante desses trabalhadores estão sem registro formal na carteira, né? Então, ela é contabilizada como morte de trajeto se o trabalhador está indo para o seu emprego formal, mas se ele estiver indo, ainda que ele não seja um entregador de aplicativo, mas ele está indo, se dirigindo para o seu emprego e ele é um trabalhador informal, essa morte não é contabilizada, né? Se ele é um motorista de aplicativo, essa morte não é contabilizada, né? E essa não é mesmo, porque ele não é considerado um trabalhador formal ali. Então, veja que pode ser... Então, essas modalidades, elas têm a ver, obviamente, né, com todas essas reformas que foram feitas, né, para dar conta, inclusive, das mudanças estruturais que estão passando o país, né, e que do ponto de vista burguês, né, da economia burguesa, dos capitalistas, exige cada vez mais, né, flexibilização dessas relações de trabalho, e isso acaba afetando, né, a saúde e segurança do trabalhador. Porque, veja, se é verdade que tem um monte de lei, e mesmo com as leis, no trabalho formal a gente tem esse número altíssimo de acidentes e mortes relacionadas ao trabalho, você imagina onde não tem, onde né, onde não predomina nada, né? Onde, tipo assim, o que impera é a lei do mais forte, né? Então, e a gente sabe que, né, no mundo capitalista, o mais forte é o capitalista, né? É ele que detém os meios de produção, é ele que detém, né? A nós cabe nos submetermos a isso para poder comer no dia seguinte, né? Porque senão se quer isso. Então, é isso que a gente tem visto, né? E o governo não faz nenhuma menção, né? Em revogar essas que são. Por isso que eu digo que toda a desmantelamento das políticas sociais, que a gente tem que entender tudo isso: reforma trabalhista, reforma da Previdência, lei das terceirizações, sucateamento do SUS, tudo isso são conquistas sociais que nós obtivemos, né? Que estão aí, muitas delas, inclusive, plasmadas
na própria Constituição Federal de 88, que é uma Constituição fruto de um ascenso importante de lutas, né? Essas normas regulamentadoras, todas essas questões aí, elas são fruto de lutas, né? E na medida em que elas são desmanteladas, são as nossas conquistas sociais que estão indo para o buraco. E isso, obviamente, que tem uma consequência, né? Adoecimento e morte no trabalho. Adoecimento, acidente e morte no trabalho. Perfeito, Érica, perfeito. Érica, então, vamos chegando ao final do programa. Convide aí o pessoal para ler e acessar o Contracorrente. Então, eu convido todos e todas que estão assistindo aí, que se interessam por esse tema, né, a ler o Contracorrente desse mês, né, a divulgar essa live aqui, que eu acho que é muito importante, a divulgar o próprio Contracorrente que está, né, que vai ser lançado, que vai estar aí nas nossas redes sociais, vai estar disponível para todos e todas aí para lerem, né, e se apropriar dessas informações, porque, como eu disse, né, o nosso intuito com esse material é justamente contribuir para esse debate. A gente não pode tomar esses acidentes e mortes no trabalho aí como uma coisa, né? São as nossas vidas que estão em jogo, as vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho que estão em jogo, né? E esse é um tema que precisa ser tomado com centralidade por nós, porque se depender de governo, se depender da patronal, se depender do judiciário, se depender do legislativo, não vai, né? O que a gente vai ver é cada vez mais o desmantelamento. Mas, ao mesmo tempo, né, se todas essas conquistas elas foram fruto, né, de um importante ascenso que nós tivemos aí, e de organização, como você disse, né, da classe trabalhadora que se organizou e reivindicou tudo isso, e conquistou, né, também a manutenção desses direitos aí, ele depende da nossa auto-organização. Então, o nosso intuito é contribuir com isso, e então a gente traz esses dados para que os movimentos, que os sindicatos, que as pessoas individualmente, né, os trabalhadores e trabalhadoras se apropriem desses dados, né? A gente traz como uma forma de facilitar até, né? Porque para buscar dados não é uma coisa tão simples, então a gente traz aqui compilado, né? E isso com certeza contribui aí para o debate. Legal, Érica, agradeço de novo a tua presença aqui. Certamente em breve você volta aqui para conversar conosco sobre esse ou outros temas. Agradeço quem acompanhou a gente até agora. Curtam, compartilhem, acompanhem o nosso canal, acompanhem o Brasil em Foco e na próxima segunda-feira a gente se vê novamente. Tchau!